O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo, aqui na Catedral, ou participando, celebrando pelos meios de comunicação social, que alegria nós celebrarmos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos vivendo esta solenidade depois de termos celebrado a solenidade de Pentecostes, domingo passado. Muito oportuno, necessário e enriquecedor celebrarmos esta solenidade. Santíssima Trindade. No Catecismo da Igreja Católica, que toda família deveria ter em casa, se não pelo celular, no parágrafo 234, diz claramente: a Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. É o mistério central. E um parágrafo antes diz que nós adoramos a Trindade Santa em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. É em nome de um Deus único, 3 pessoas. Isso é o mistério da Santíssima Trindade. Por isso hoje nós cantamos esta saudação trinitária nova e teologicamente correta. Então é em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Sim, Santíssima Trindade é o mistério central. É uma comunhão plena de amor. Uma comunidade plena de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta comunhão trinitária não há domínio, não há servidão, há alegria. Um santo disse: a luz, a graça e a esplendor. Na Trindade Santa, a Trindade Santa é um movimento intenso de amor. Por isso, nós contemplamos e adoramos cada uma das pessoas em mesma majestade, mesma alegria, com mesma adoração. Adoramos o Pai, não separado do Filho, não separado do Espírito. Até já houve um tempo ruim que às vezes as pessoas ficam muito no Pai, ou alguns movimentos ficam muito no Filho e outros muito no Espírito. Está errado. Nós não podemos separar nenhuma pessoa da Santíssima Trindade.
Por isso é importante lembrar sempre que há um Pai de amor, que ouvimos na primeira leitura, um Pai que cria, um Pai que ama, um Pai que nos ama, um Pai que nos dá preceitos maravilhosos, um Pai que nos dirige. Mas há também um Filho, a palavra, a verdade, Jesus. Jesus Salvador. Jesus que nos redime. A segunda pessoa da Trindade é o Filho, é o Redentor, que nós ouvimos ao longo de todo o ano sua ação, sua missão e a sua morte e crucificação e ressurreição. Então, um Pai Criador, um Filho Redentor, mas há um Espírito Santo que nós celebramos em Pentecostes, um Espírito santificador, um Espírito consolador, um Espírito pelo qual nós podemos nos dirigir a Deus como Abá, como Pai. Um Espírito que nos coloca nesse movimento intenso de amor que é a Santíssima Trindade. Um Espírito consolador. Falei bastante coisas e não falei nada, porque isso é a Santíssima Trindade. Eu posso ficar aqui falando o dia inteiro da Santíssima Trindade, ainda nada disse. Mas essas verdades, essa catequese sobre a Trindade deve estar sempre em nosso coração para evitar erros e fragilização de nossa fé. A nossa fé, a nossa religião, a nossa igreja, a nossa vida tem que ser essencialmente trinitária. Por isso que o primeiro sinal que nós recebemos do batismo foi o sinal da cruz na fronte. Nós somos essencialmente trinitários. Amamos, adoramos a um Deus uno e trino. Um só Deus, 3 pessoas. Queridos irmãos, queridas irmãs, por isso no Evangelho o ressuscitado aparece aos 11 e os envia em missão. Ainda era um momento precioso na vida dos discípulos. Se prostraram e ainda assim alguns duvidaram que aquele que estava diante deles era o encarnado, o morto, o crucificado, o ressuscitado vitorioso. E se prostraram. E Jesus, com a autoridade que recebeu do Pai, isso é importante, que foi dada no céu e sobre a terra, ele envia os discípulos em missão para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Perceba, não é batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Leia aí na Bíblia, leia aí no seu folheto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então não se separa. Então é um Deus só, que age inseparavelmente. E os discípulos são enviados não só para batizar, mas para ensinar tudo que Jesus ensinou. Interessante. A igreja não pode ensinar metade ou apenas o que quer, parcialmente. Nós devemos anunciar a palavra de Deus plenamente, agradando ou não. A palavra não pode ser traída, não pode ser mutilada. Nós não podemos fazer pregação para agradar as pessoas. Não podemos trair a palavra de Jesus. O anúncio tem que ser fiel. Nós não pregamos para agradar ouvidos, nem o Padre Hermes, nem o Padre Tiago, que está de partida. Ele tem que pregar a palavra de Jesus, aqui e em qualquer lugar. E a maravilha, eu estarei convosco todos os dias. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom saber
que a Trindade Santa nos envolve, nos acompanha em todos os momentos. Por isso, muito importante, quando nós acordamos, ao abrir os olhos, e antes de botar o pé no chão, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o sinal da cruz. Porque ela vai viver esse dia em nome da Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não levantar da cama sem o sinal da cruz. E quando for dormir, o último gesto. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Faz a oração, é claro. Mas esse gesto que nós fazemos, muitas vezes até mal feito, sem prestar atenção, tem que ser feito com devoção. É um gesto que me identifica com Jesus, me faz fiel ao Pai e me faz sentir a presença do Espírito Santo inseparavelmente. O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Consolador. Eu falei ao acordar e ao dormir. Evidentemente, nas refeições, ao agradecimento a Deus em nome da Trindade, os pais abençoarem seus filhos com o sinal da cruz. Eu acho bonito quando o papai e a mamãe abençoam o filho com o sinal da cruz na fronte. Ou que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe, vou para a escola. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Quando falar também Deus te abençoe, se não falar o nome em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando falar que Deus te abençoe, está dizendo que a Santíssima Trindade te abençoe. Porque a ação das três pessoas não se separam. Por isso que Jesus disse, quem me viu, viu o Pai. Por isso Jesus disse, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E em todo momento, na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Nunca uma pessoa da Trindade deve ser adorada separadamente. E assim, esse gesto, nós devemos multiplicá-lo em todos os momentos e corresponder ao gesto. Às vezes eu dou um exemplo interessante. Muitas vezes as pessoas passam em frente à igreja, faz o sinal da cruz, mas faz mais de um ano que não vai na missa. Passa em frente ao cemitério, faz o sinal da cruz, mas não vai a uma missa, oferecer a missa em sufrágio de uma alma. Ou então faz o sinal da cruz para entrar no campo e se torna violento com o outro jogador. Então não adianta fazer sinal da cruz e viver de qualquer jeito. Não adianta fazer sinal da cruz meio espanta-mosca, né? O sinal da cruz significa intimidade, proximidade e mergulho no imenso mistério do amor. Você tem que sentir o sinal da cruz. Se é por fazer, por fazer, não faça. Então, quando você fizer, na próxima vez que você fizer o sinal da cruz, você vai lembrar dessa homilia. O bispo falou para não fazer de qualquer jeito. Então, é sentir Deus, é sentir o amor do Pai, é sentir o amor do Filho, é sentir o amor do Espírito Santo, é sentir que a Trindade está conosco, que a Trindade nos acompanha. Por isso o salmista cantou, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ah, queridos irmãos e irmãs, como é bom nós hoje, ao longo do dia, retomar essa reflexão, esse evangelho, e pensar, o
que seria de nós sem a Santíssima Trindade? A família. Às vezes a família fica perdida e desorientada. Uma família, para ficar de pé, tem que ter como modelo a Santíssima Trindade. Como eu falei, comunhão, amor, interação, fidelidade. Não há família feliz sem se espelhar na Santíssima Trindade. Que maravilha aquela família que vive o amor da Trindade. A igreja, a comunidade, a paróquia tem que viver o amor trinitário, a doação, o diálogo, o respeito, a obediência, a fidelidade, assim por diante. Então a comunidade, ela cresce sempre se espelhando na Santíssima Trindade. A minha vida só será fecunda, eu só serei feliz se eu me espelhar na Santíssima Trindade. Amém? Isso é muito importante. E eu finalizo com um convite, outro convite, além de aprofundar. Ontem eu contemplava a Trindade misericordiosa, que significa, coloca lá na internet, pesquisa, a Trindade misericordiosa. É uma arte bonita de uma pessoa que ela retrata o Pai, o Filho e o Espírito Santo em 3 círculos, e no centro tem como que um samaritano. Os círculos são abertos, significa Deus tem o coração aberto para nos acolher. Então o Espírito Santo derramando o amor sobre a humanidade, tem o Filho, a imagem de Jesus, beijando os pés da criatura humana. Lembra o lava-pés, lembra a atitude de serviço de Jesus, beijando uma criatura ferida. E assim é o Espírito que derrama amor sobre nós, e é Jesus que veio nos ensinar a amar e a servir, a lavar os pés uns dos outros. E tem a imagem do Pai que abraça, que acolhe aquela criatura humana que está no centro. É uma imagem linda, é uma catequese profunda. A artista foi inspirada por Deus. Confira, Trindade misericordiosa. Como é interessante, a Trindade nos coloca no centro. Portanto, se nós amamos a Trindade, nós também temos que amar a humanidade. Isso é profundo demais. Por que eu trabalho em prol da dignidade das pessoas? Porque eu amo a Trindade. Quem ama a Deus se compromete com o próximo. Há pouco a Alessandra dizia comigo, nós ganhamos um cobertor, os cobertores, né? E teremos a festa de Corpus Christi, quinta-feira. Logo mais vamos avisar. Olha que coisa linda. Vamos adorar Jesus, a segunda pessoa da Trindade, presente na Eucaristia, nos alimenta na fidelidade ao Pai, com a força do Espírito. Mas nós vamos doar cobertores. Não adianta dizer, eu sou trinitário, eu amo a Santíssima Trindade, mas eu não partilho um pedaço de pão, eu não ajudo meu irmão, eu não aqueço meu irmão que está com frio, né? E assim, ao contrário. Então, porque sou trinitário, a fome do outro é minha. O frio que o outro passa, e está chegando o frio, é o frio que eu passo. A solidão do outro é a minha solidão. A alegria do outro é a minha alegria. A lágrima do outro é a minha lágrima. Não há indiferença no coração para quem ama a Santíssima Trindade. Não preciso dizer mais nada. Ame a Santíssima Trindade. Se comprometa
com a humanidade e com a dignidade de toda a humanidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.